Em ponto. Então, muito obrigada a todos pela participação. Boa noite, Dona Maria, Vernei Serafini também. Boa noite, Vernei. Então, estamos aqui hoje para falar de um tema que é bastante polêmico, né, na nossa cidade, um tema que é motivo de muita reclamação, que é o atendimento da nossa saúde, não por ele ser um mau atendimento, pelas condições, né, estruturais hoje, que o município depende exclusivamente da sua sede, que é Joinville, ou seja, todos os nossos atendimentos dependem exclusivamente, tirando a atenção básica, ele depende exclusivamente do estado, ou seja, da nossa sede, que é Joinville. Então, todos os nossos... Pedro, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Todos os nossos atendimentos na área de mais complexidade, que não é aquele atendimento do postinho de saúde, ele depende exclusivamente hoje do estado, da sua concessão de consulta, de exame, cirurgia, né, e tudo mais necessário aí para o atendimento mais complexo. Então, a nossa maior reclamação é exatamente hoje essa falta de consultas, de exames, uma demanda que hoje é bem maior do que o município, na verdade, aponta nos seus relatórios, né? Ainda nós somos um município porte 1, que é um município de menor condição de estrutura, ou seja, uma população ainda aquém. Pedro Maciel chegou por aí. Boa noite, Pedro, seja muito bem-vindo. Então, hoje esse é um dos maiores pontos, né, que existe um sofrimento da população nesse sentido. Então, nós temos um pronto atendimento, que ele é utilizado exclusivamente para atendimento de urgência e emergência, né? Não é para o atendimento normal, não vai fazer o atendimento hospitalar, ele faz esse atendimento, mas tudo é encaminhado para Joinville, né, para o atendimento. Joga no sistema CISREG, como chama-se aqui, aguarde-se a liberação de um leito, envia isso para Joinville. Hoje nós dependemos exclusivamente do atendimento quando há necessidade de um leito nos hospitais de Joinville, quando se precisa de cirurgia, também das cirurgias disponibilizadas por Joinville, né, da cota que atende não só Itapuá, mas atende Garuva, atende Itapuá, atende outras cidades aqui, São Francisco também. Então, as regiões aqui do Nordeste, ele pega na cidade sede aqui de Joinville, atende a todo mundo. Então, além da demanda da cidade, ela tem que atender também essas outras cidades que fazem parte da sua região. E aí, o que acontece? Nós ficamos muito aquém, né, da necessidade da nossa população com o que é disponibilizado pelo Estado. A gente fala Estado porque Joinville recebe, mas é o Estado que disponibiliza para ele, tá? Que é o atendimento de alta complexidade. Depois nós temos aqui também o SAMU, além das unidades básicas de saúde. O que acontece, Dulce Gabroso? Seja bem-vinda, Dulce. Hoje nós temos um atendimento dos plantões através de um convênio com uma entidade de saúde que faz os plantões do PA. Permanece 2 médicos, 24 horas de plantão do PA. Então, todo atendimento que vai para lá, de urgência ou emergência, ele é feito o primeiro atendimento, dali é encaminhado para o hospital. Ou que são atendimentos corriqueiros, uma febre, alguma coisa, ele é medicado e mandado para casa, depois ele tem que ser acompanhado pelo posto de saúde. Itapuá hoje já tem uma população, né, maior que aquela estipulada pelo IBGE. Hoje o IBGE nos traz que temos aí aproximadamente 18 mil habitantes, né? Uma hora dá um pouquinho mais, mas nós temos hoje cadastrado nas unidades de saúde muito mais do que esse dado. Então, hoje, pelos índices cadastrados, que agora o Ministério da Saúde, com a nova mudança do financiamento que vem para os municípios, foi feito uma glosagem. Então, assim, se você tem o seu CPF cadastrado aqui em Itapuá, você também não pode ter seu CPF cadastrado lá em Curitiba ou em outra cidade. Você vai ter que escolher uma dessas cidades para ser atendido pela atenção básica.
Então isso deu uma enxugada nos cadastros e saiu-se de 40 e poucos mil cadastrados para o real índice da população hoje, que deve estar aproximadamente em 24 mil cadastrados, um pouquinho mais até. Eu não tenho esse índice, boa noite, Edmilson, correto, porque isso é um informativo interno da prefeitura, porém você tem esses índices pelo site do Ministério da Saúde, pelos indicadores que a Secretaria aponta para fazer as previsões de atendimento. Então, desta situação, hoje, Itapuá já comportaria, né, brigar por melhorias nessa situação, principalmente do atendimento de alta complexidade. Que hoje você tem aquele danado daquele ônibus que leva todo mundo para fazer exame ou leva todo mundo para fazer lá as suas consultas, né, que você pega o ônibus de manhã, vai voltar só à noite, mesmo que tenha melhorado, antes tem um ônibus, daquele ônibus comum de viagem, tem um ônibus também dos micro-ônibus que fazem o menor, tem os carros também que fazem o chamado TFD, que é para o pessoal tem o pessoal da hemodiálise, tem o pessoal dos exames, né? Então, por mais melhorias que isso aconteceu, ainda a nossa população tem que ser encaminhada para fora da cidade. Ainda não temos um atendimento isso mais próximo daqui, para que a população tenha isso mais perto, né? Mais perto de você, tá? Então, isso traz um desconforto para a população, isso traz muito transtorno, né? Adilson, boa noite. Seu Antônio Gusto também chegou por aí, boa noite, seu Antônio. Então, isso ainda traz muito transtorno para a população, o fato de você ter que acordar de madrugada, você vai ter que pegar o ônibus, você vai para Joinville, às vezes o seu exame é rapidinho, você fica o dia todo lá, ou então você vai para Florianópolis, alguma coisa nesse sentido, você fica o dia todo lá, para depois você retornar no final do dia. Muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes sem condições de permanecer, ou perder o dia todo, né, para fazer um exame ou até mesmo uma consulta. Nosso ponto de vista, existem formas de melhorar isso, com certeza existem formas de melhorar. Atenção básica, que são os postos de saúde, né, seria necessária a construção de mais 2, mas isso já está sendo feito, houve uma verba do governo federal, que foi uma emenda encaminhada por um senador, e o município fez a contrapartida e já estão previstos aí, desde o meados do ano passado, a construção de 2 postos. Um que vai ficar ali na região do Diamantina, que fica ali perto do Cambiju, naquela região ali, e outro que vai ser aqui no São José. E isso vai fazer o quê? Vai desafogar um pouco os 2 postos existentes. Um é da Barra, e também o posto do Samambaial, que acaba dividindo essa micro-região. Então, mais 2 postos de saúde para atender aí a demanda da população que vai dividir, e você vai ter aí um melhor atendimento do ESF na nossa cidade. Aí nos sobra o PA, que onde você é encaminhado, né, nas urgências e emergências, mas que ele poderia ter mais serviços ali que poderiam ser prestados à população, para que a população não fique naquela fila, não fique na espera para um exame, não fique na espera para cirurgias, né? Isso tudo é possível sim, você trazer para o município através de convênios. Tá? Isso a gente chama de parcerias. O município vai ter que criar uma fundação, ao nosso ver, muita gente já questionou essa situação, mas é possível sim, você faz a criação de uma fundação de saúde, que essa fundação ela pode não só ter recursos, arrecadar recursos, tá? Mas ela tem condição de fomentar essas melhorias. Tá? Como seriam essas melhorias? É necessário fazer com que a estrutura do PA seja elevada de um pronto atendimento para uma UPA, tá? Que ela vai passar a receber mais recursos do governo federal também, e ela pode se expandir nos seus atendimentos. Dessa expansão, né, você consegue fazer uma parceria, né, com uma entidade, mas entidades têm muitos desvios. Gente, todo lugar tem desvio, que compete haver uma fiscalização.
Por isso que o Conselho de Saúde, boa noite, dona Lana, por isso que o Conselho de Saúde é um dos órgãos fiscalizadores mais ativos dentro da Secretaria de Saúde. Ele não faz parte, mas ele fiscaliza, né, todos os atos e orçamentos do município, né, que são voltados para a saúde. Então, o plano de saúde é aprovado pelo Conselho, a programação de pagamento, a programação de expansão, tudo passa pelo Conselho de Saúde, que tem uma formatação hoje de 50% 50% é metade, né, porque é dividido em 3, 25, 25 e 50. 50% é sociedade civil organizada e os outros 50%, que ele é paritário, são servidores, né, da Secretaria, GOV, né, e tem trabalhadores, tem prestador de serviço e tem o governamental. Né? Boa noite, Peter. Boa noite, dona Camélia. Seja bem-vinda. Dona Carmen. Seu Peter, boa noite. Então, o que acontece? Essa Adriana Sodré também, seja bem-vinda, Adriana. Cristiano. Então, o que ocorre? Você tem condições de fazer o quê? Você traz com essa parceria do Conselho a responsabilidade pela fiscalização de qualquer contrato que seja feito pela Secretaria de Saúde. Isso é obrigação em lei, então é muito tranquilo quando a fiscalização ela é existente. Então, qualquer parceria público-privada com dinheiro público que tem um conselho efetivamente fiscalizador, ela tem muita dificuldade de dar errado. Tá? Então, antes que alguém fale que existe possibilidade, né, de desvio, existem muito disso, com certeza. Mas hoje, as empresas sérias, elas têm um cadastro lá no Ministério da Saúde, elas são verificadas anualmente, elas têm um registro próprio. Então, hoje está bem mais complexo você poder trabalhar para o órgão público. Você tem que estar em dia com certidões, muitas situações, tá? Então, o que se faz através dessa parceria? Você tem que expandir o sistema hoje, né, que existiria na UPA. Após transformar ele para uma UPA, que ele vai ter mais recursos, você tem condição de fazer a expansão desse. Então, você pode fazer o quê? Você vai ter o pronto atendimento, né, que não vai ser mais pronto atendimento, vai ser UPA. Dentro dessa UPA você tem o pronto socorro, continua funcionando, né? Emergência, urgência, ele continua funcionando ali. E você pode ir incluindo os serviços de saúde necessários até complementar para que isso se transforme num hospital dia e depois num hospital de pequeno porte, que dá atenção até 30 mil habitantes, que com certeza logo a gente vai estar passando disso. Ah, mas é inviável, tem muito custo? Tem custo, mas o custo também passa a ser um investimento, ele não passa a ser um custo, ele passa a ser um investimento, afinal de contas é a população que vai estar usufruindo desse serviço. Se você tiver condição de ter as especialidades para atender dentro da cidade, você não tem mais essa necessidade de deslocamento, ou seja, você economiza no transporte. Você já não tem que pagar mais o transporte, você já não tem essa situação, né? Então, você tem uma outra condição. Você investe corretamente de um lado e economiza, e que não é barato, tá, pessoal? Deixa eu só responder que não é barato, não. Tem muito gasto, por exemplo, só a alocação desses ônibus, o aluguel, né, a licitação da alocação do ônibus, você tem toda a situação das consultas, as faltas, você põe no sistema SISREG toda lá, vem lá 15 consultas, é liberado. Aí as pessoas faltam a consulta, não dá tempo de colocar outra pessoa no lugar, então você perde aquela consulta, isso vai para o final da fila. Então, quando o paciente também falta, traz um danado de um problema, tá? Então, boa noite, Kátia, seja bem-vinda também. Então, tudo isso você pode minimizar e reduzir a partir do momento que você tem condição de ter este atendimento aqui dentro, tá? Então, você começa com as especialidades, que é para evitar o quê? Que as pessoas tenham que se deslocar para um atendimento específico, uma consulta específica com um médico especialista, cardiologista, neurologista,
urologista, oftalmo, ortopedista, uma série de especialidades que são necessárias. Quando alguém fala, mas isso a gente pode contratar, não dá, gente. Um especialista não vai vir para trabalhar concursado na cidade de Itapuá, porque o salário inicial hoje de um concursado nessa área, ele não tem diferença com o médico que não tem especialidade. Hoje, um médico ganha o mesmo, o inicial do médico aqui é o valor único, tanto faz se ele é especialista ou não é. Então, isso não se torna atrativo, né, para que o profissional venha para prestar um concurso na cidade de Itapuá e aqui ele permaneça. Então, isso não ocorre. Por mais que se tenha algumas gratificações que são necessárias para equalizar os salários, né, para que não fique tão defasado da região e que se torne Itapuá uma cidade interessante para o médico vir trabalhar, não vai vir concursado. Por quê? Mesmo assim, o salário não é compatível com o grau, né, de especialidade que esses profissionais têm. Então, qualquer pessoa que diga para vocês, olha, isso a gente vai contratar, vai fazer... Não coincide com a veracidade. Vai ser impossível, não vai ser cumprido. Então, na nossa primeira proposta, nosso primeiro projeto, ele traz esta situação. Para quê? Para fazer esta melhoria continuada. Então, a pessoa passa pelo posto, é atendido pelo clínico geral do posto. Se ele tiver necessidade, vai fazer os exames. Se ele tiver necessidade, que é o médico que indica e que vai dar o diagnóstico, ele tem que ser encaminhado para um especialista ou não. Ele está com problema de coração, então é preciso que ele faça os exames e depois ele seja enviado para um cardio. Em vez da gente, quando ele passou, fez os exames e o médico encaminhou, em vez de a gente pegar ele aqui e levar ele lá para outra cidade, primeiro a gente vai ter que enfiar no sistema, esperar alguém dar lá de Joinville ou dar uma benesse de uma consulta, que pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. A gente tem que esperar essa consulta, né, para que depois encaminhe ele até lá. Aí ele vai ser atendido, o médico de lá vai mandar fazer exame mais específico. Ele volta para cá, daqui ele volta a fazer o exame, quando marcar esse exame, ele volta a fazer o exame. Aí quando ele voltar, que o exame fica pronto, ele tem que esperar a consulta de retorno. E isso tudo é um parto, muito difícil ele ser rápido, né, pelo próprio sistema hoje. O que essa ampliação vai permitir? Você saiu da atenção básica, que é o posto, você foi atendido aqui dentro da cidade pelo especialista, o especialista te encaminha o exame necessário, você já volta para o retorno imediato, não tem que ficar esperando, você volta. Se você for diagnosticado e tem a necessidade de alguma cirurgia, você já é encaminhado para a cirurgia. Não precisa ficar na fila também esperando. Porque o pacote que o município faz com relação a contratar ou conveniar uma dessas entidades, traz o pacote como um todo. X números de cirurgia por especialidades, X número de cirurgias eletivas por especialidade. Então, digamos assim, eu tenho 60 consultas de cardio por mês, garantidas, aqui dentro. Então, todos aqueles que forem atendidos no postinho e o médico entender, médico da atenção do postinho, que ele tem que ser encaminhado para o cardio, ele vai ser encaminhado ao cardio, o cardio vai atendê-lo, vai encaminhar o exame necessário, ele vai voltar. Se esse paciente for paciente necessário de uma cirurgia, que ele necessite de uma cirurgia, ele vai ser feito o quê? O próprio médico já encaminha, porque essa parceria geralmente ela é feita não só com uma organização simples. Essa organização geralmente tem um hospital próprio dela, tem um convênio de exames, tem as cirurgias eletivas que pertencem a ela e que ela vai dar para o município. Então, isso tudo é SUS, não se paga nada, tá? Isso tudo é SUS. Então, aí o paciente sai daqui, ele já diz, precisa de cirurgia, então ele já vai para o encaminhamento da cirurgia. Só tem a demora ali dos exames pré-operatórios, toda aquela preparação, para se o paciente não tem nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de necessidades que precisam ser previstas antes de uma cirurgia.
Depois que ele fez a cirurgia, ele volta para o pós-operatório, no tratamento com o especialista. Quando ele estiver liberado, ele volta para o posto de saúde para ser atendido. Num resumo claro, seria este, né, o fluxo de atendimento hoje, né, previsto na nossa proposta para que a saúde pudesse compilar as melhorias. Então, inicia-se com a especialidade, vai se ampliando o serviço para fazer os procedimentos do Hospital Dia. Esses procedimentos do Hospital Dia, eles são procedimentos já estabelecidos numa portaria do Ministério da Saúde, não é nada tirado da cabeça da gente, tá, pessoal? Vamos falar aqui, Mônica Aragão, boa noite, França também, boa noite, Noemi, Alessandra, Valdirene e o Adriano, sejam todos muito bem-vindos. Então, assim, isso não é tirado da cabeça da gente, não é a gente que imagina isso, tá, pessoal? Isso existe dentro de uma portaria do Ministério da Saúde e ele tem ali, taxativamente, todos aqueles procedimentos que podem ser feitos no Hospital Dia. Então, a partir das especialidades, você vai ampliando esses serviços para que esses procedimentos do Hospital Dia, que deve funcionar das 7 da manhã às 7 da noite, tá? Esse é o horário do Hospital Dia. Ele comece a ser efetuado dentro do município. São procedimentos rápidos, né, que não necessita que a pessoa fique internada e ela pode fazer esses procedimentos dentro do próprio município. É uma série de procedimentos, é uma série de processos que podem ser feitos dentro da cidade, que evitaria muitas coisas de se sair fora. A partir desse momento que você amplia para um Hospital Dia, você vai começando a ampliar os leitos também e você consegue ir incorporando nos trabalhos que o próprio Hospital Dia pode prestar à população, você vai incorporando a instalação de uma maternidade, você vai colocando outros procedimentos, os leitos, né? Então você vai adequando toda a estrutura para que você tenha todos os requisitos necessários a um hospital de pequeno porte. Ah, mas não vem, pessoal, olha assim, ó, negócio que não pode, não abre, não é concedido, não é bem assim, tá? Desde que você tenha todas as condições, tá? E requisitos necessários, esteja dentro das normas, tenha pessoal técnico, tenha todo o RH formado, os profissionais, o Ministério de Saúde, ele quer mais é que você, município, dê conta da saúde da sua cidade. Então, não tem por que ele não te dar um credenciamento como hospital, tá? E quando você tem um trabalho com uma organização social, todo esse contrato com os profissionais, que é muito difícil você ter concursado, você consegue ter esses profissionais, todo esse trabalho com os hospitais, certo? Em convênios. Então, é possível fazer um convênio hoje para trazer um BTS aqui, por exemplo. Estou citando o nome do BTS, que é o mais próximo que todo mundo conhece. É possível, né, que com todos esses requisitos você consiga fazer um convênio e esse hospital seja colocado aqui dentro. E sem que você, munícipe, pague mais por isso. Teu atendimento continua sendo SUS. Você não tem nenhum custo a mais com isso. Qual o único empecilho que um hospital, né, público, um convênio público nesse sentido, teria hoje para a população? Ele não pode atender convênio. Convênio particular não pode ser atendido na estrutura que é do município, tá? Isso é a única situação. Então, às vezes, o pessoal vai falar, mas e os convênios? Infelizmente, são regras, né, do Ministério da Saúde, uma regra federal, e isso evita o quê? Que as estruturas construídas com dinheiro federal sejam utilizadas como desvio de finalidade, que é para não atender convênios privados, tá? Mas nada impede que instituições venham instalar todo esse trabalho em estruturas à parte, também para atender conveniado, que é os convênios de plano de saúde, tá? França está dizendo aqui, boa noite, Elaine, assistindo aqui sobre a temática, que por sinal está discorrendo com muita propriedade sobre tal. Obrigada, França, obrigada pela participação.
Então, você consegue também, com essas parcerias, futuramente, essas entidades conseguirem, por que não, fazerem consórcios para atendimento do particular. Tá? Ela pode atender num consórcio, ela pode atender aqui, pode atender Garuva, pode atender outras cidades aqui dentro. Mas ela tendo público, porque hoje nós temos muitas empresas e essas empresas ofertam convênios aos seus funcionários. Então, eles têm que, ou são atendidos em algumas clínicas que aceitam todos os convênios aqui, ou então ele também tem que se deslocar a Joinville, o que dificulta também muito a vida deles. Né? A proposta inicial é trazer um atendimento SUS totalmente garantido à população e de primeira linha. Mas se a pessoa tem um convênio e também quer ter um atendimento aqui, nada impede que essas instituições acabem com o hospital funcionando aqui, trazendo melhorias para a cidade também para o atendimento privado. Tá? Então, a proposta inicial é exatamente essa, gradualmente ir fomentando o trabalho para aumentar os serviços para que a população chegue a ter aqui o seu hospital dia, depois o seu hospital de pequeno porte, consequentemente, dentro desse hospital, condição de ter uma maternidade, ninguém nasce aqui, todo mundo nasce fora, só quando nasce aqui é quando realmente não dá tempo de se deslocar até Joinville, né? Possa ter leitos, possa ter condições todas de ter um hospital adequado a atender a nossa cidade. Ah, mas a gente não tem... Gente, olha aqui, ó, Guaratuba, por exemplo. Rodrigo, muito esclarecedor. Beleza, Jéssica Ramos também está por aí. Eu defendo o público-privado. Também é que assim, Juarez, na estrutura hoje que existe a instalação do PA, ela foi feita com recurso federal. Então, a lei veda qualquer tipo de atendimento privado naquela localização. Naquele local, qualquer convênio que seja, não permite. Tá? Então, caso o município tenha esse atendimento, ele pode perder o recurso que vem do governo federal. Então, ele não pode ter atendimento privado no local, tá? Porque foi edificado com recurso especificamente do governo federal. Tá? Por isso que eu estou dizendo aqui. Rodrigo, muito esclarecedor, valeu. Edmilson, top, doutora, tá muito clara a temática. Valeu, Edmilson, obrigada. A gente vai falar um pouquinho também do SAMU e da importância desse programa na cidade. O SAMU é um programa, é um atendimento, eu vou falar um pouquinho disso também. Então, a situação de você conseguir implantar os serviços iniciais para você crescer dentro dos requisitos, porque tudo isso é uma construção de requisitos, tem uma série de adequações, porque hoje nós temos um pronto atendimento só. Então, você vai acreditando, que a gente fala em acreditar, você vai acreditando os requisitos necessários, vai colocando estrutura, pessoal, RH, tudo mais, e você vai conseguindo as autorizações para ir ampliando todos os serviços e a gente ter uma condição de ter um hospital. Guaratuba tem hospital, né? Então, se Guaratuba tem hospital, nós também podemos ter hospital. Ah, mas o governo federal, a lei federal é uma só. O governo do Paraná, mas a lei federal é uma só, tá? Então, existe sim a possibilidade, é necessário fazer reestruturação. Aí vamos chegar num tema muito polêmico. Ah, a doutora Elaine é favorável à terceirização. Então, vamos lá. Rodrigo, por falar em Guaratuba, o Hospital Maternidade será erguido ao lado do pronto-socorro, que vai continuar funcionando normalmente durante a obra. Após a conclusão, Guaratuba passará a contar com um serviço de saúde 24 horas em um único lugar, otimizando os recursos e ampliando a qualidade de atendimento, explicou o secretário municipal de saúde, Gabriel Modesto. Tá vendo aí, ó? Então, é possível sim, basta a gente ter planejamento e querer a ampliação, tá? Basta querer a ampliação. Jefferson Maleschi, seja bem-vindo. França, o público-privado a que me refiro é referente à futura instalação de um hospital somado ao que possuímos. Ah, beleza, perfeito. Perfeito, então isso é possível sim. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas com convênio hoje, né? Tanto aposentados, como os trabalhadores de empresas privadas, quase todos aí têm o seu convênio. Até a prefeitura também tem convênio. Então, isso poderia ser atendido aqui também. Então, o que acontece? A partir desse momento, aí vamos falar de um assunto muito polêmico. A doutora Elaine, ela é favorável à terceirização, vai dar toda a saúde para... Gente, assim, ó, não é uma questão de terceirização,
A ampliação, para você trazer todo esse aparato e conseguir chegar num patamar de ser creditado como um hospital, com uma estrutura condizente a ter um hospital, que seja só do município, ele tem que passar por um período de edificação, construção e recurso, e RH e concurso, até ele chegar lá em cima. Isso você precisa mudar a lei, você precisa aumentar o salário de todo mundo, você precisa mexer nisso. E sabe quando isso acontece? Nunca. Por quê? Porque quando você vai mexer na raiz do plano de salário, você tem que mexer numa categoria como um todo, não pode mexer numa saúde só. Então, a gente nunca vai conseguir equalizar o salário do médico como ele tem que receber, porque o base hoje é uma vergonha. Se você for contratar um médico aqui, o valor do base é uma vergonha. Ele tem que estar recebendo uma gratificação por fora, por uma lei que dá uma gratificação, para ele estar próximo ao salário regional. Então, isso não vai acontecer se nós quisermos fazer isso baseados única e exclusivamente em servidores nossos e tal, e construir e edificar. Isso não vai sair do papel nunca, tá? Isso nunca vai sair do papel. O Rodrigo está dizendo, o governo destinou 1 milhão para o projeto, na licitação o valor caiu para aproximadamente 1 milhão e 100, 1 milhão e 400 para 1 milhão e 100. Seu Carlos Laz, obrigada, seu Carlos, seja muito bem-vindo. Então, o que ocorre? A gente nunca vai ter, tá, pessoal? Isso nunca vai acontecer se a gente partir para esse raciocínio. Então, se você tem um município hoje pequeno, né, que precisa começar o processo, e a lei permite que se façam parcerias públicos-privadas em todos os setores, não só saúde, mas saúde é um dos maiores setores que necessitam dessas parcerias. Por quê? Porque essas parcerias dão condição ao município de trazer uma estrutura já pronta. Então, o hospital, se você faz um convênio com, vamos supor aqui, Petesa, um outro, o Hospital Pequeno Príncipe, todos que são organizações da sociedade civil, né, da sociedade de saúde, que gerem esses recursos, recebem recursos e gerem esse serviço, prestam esse serviço às prefeituras. Tem toda uma organização, tem toda uma... Já tem pronto tudo isso. Então, você vai pegar tudo isso que já está acreditado e vai trazer para implantar. Você reduz o custo, você reduz o tempo e você consegue ofertar mais rápido todo esse serviço para a população, para o usuário do sistema. Certo? Nunca foi pensado em Itapoá a construção de um hospital. Não foi pensado. Itapoá, quando iniciou, foi pensada para o hoje. Aí ela iniciou e continua sendo pensada para o hoje. Eu costumo dizer que isso chama-se administração por susto. Ninguém pensa que daqui a 5 anos nós poderemos estar próximos a 35 mil habitantes. Daqui a 10 a 50 mil habitantes. Alguém já viu algum dos gestores falar para vocês que Itapoá tem que ser planejada para o futuro, mas de forma não na minha visão, na visão do A, do B ou do C que está lá. Ela tem que ser planejada pela visão de crescimento que ela tem. Qual o indicador de crescimento de Itapoá para daqui 10 anos, para daqui 20 anos? Daqui a 10 anos teremos tanto de população, daqui a 20 anos teremos tantos. Qual a projeção de idoso, de criança, de adolescente? Tudo isso tem que ser planejado. Aí o que? A estrutura das escolas tem que ampliar, a estrutura do hospital tem que ampliar, a estrutura de rua tem que ampliar, a estrutura de loteamento tem que ampliar, a rua, a luz, tudo isso é planejado, projetado em cima de indicador. Então, na saúde, isso nunca foi pensado. Tudo sempre foi feito conforme o dia a dia da necessidade e sempre atrasado. Então, hoje está tentando se resolver o problema de uma população que já chegou a 25 mil, que já deveria ter sido pensada, mas não foi. Mas ela precisa ser resolvida. Se não se resolver agora, a gente não vai conseguir chegar lá na frente e ter melhorias reais. O município tendo condições de, com esta parceria, ofertar esses serviços e começar a acreditar, certo? Ah, mas e se a empresa não funcionar? A empresa não funcionou? Tira a empresa, agrega todos aqueles funcionários que estão trabalhando para ela até se fazer uma outra.
ele não fica sem funcionar. O município abarca de novo, o município não paga ela, ele abarca de novo até colocar uma outra no local por causa dos encargos. Tá? Então esse risco não se corre. Quando falo de terceirização, na minha visão não é terceirizar, é você agregar valores ao serviço público. Então hoje o PA tem aproximadamente 50 e... não sei se já está com mais, porque teve muitas contratações, eu não sei como é que está agora. Mas tinha 54, se não me engano, funcionários e servidores, né? Então, a intenção não é se pegar todo mundo, tira e vamos fazer. É possível se fazer isso de forma conjunta. Se você vai pagar para quem pegar a organização para montar o hospital, você vai pagar em dinheiro, você paga em RH, vai ceder os servidores, vai fazer um convênio, você cede o servidor vai trabalhar da mesma forma. Então, existem maneiras de você adequar todo esse atendimento. E assim, ninguém vai deixar de ser atendido, porque hoje os servidores que estão ali, eles atendem o pronto atendimento. Então, é urgência, emergência, dali eles fazem um ótimo trabalho, sai e vai para Joinville, certo? O atendimento sequencial não é dado pelos nossos servidores, né? O atendimento é dado pelos servidores de Joinville ou de outras cidades que eles foram, o paciente foi encaminhado. Então, esse serviço de base nosso, isso não é perdido, ele é ampliado. Então, aqueles serviços que vão ser feitos fora da cidade vão ser feitos aqui por outras pessoas, não pelos nossos só. Vão ter outras pessoas trabalhando aqui também. Então, não é terceirizar, tudo se adequa. O problema é explicar isso de maneira clara, de maneira transparente, que é o que muito se pega na atual gestão. A falta de transparência, de conversa, para que as coisas sejam explicadas tanto para a população quanto para o servidor, que no fundo também é a população. E como as coisas irão funcionar, quais serão as vantagens, as desvantagens, o que se agrega, o que se perde, como é que funciona, quais são as novas regras, certo? Para quê? Tudo isso no intuito de quê? De que o usuário SUS tenha um bom atendimento no final da linha, que é o que nos importa. Que o nosso usuário SUS, que é nosso cliente, ele seja bem atendido, ele seja acolhido na unidade, ele seja atendido, ele tenha respaldo, ele tenha atenção, ele cure a sua saúde, volte a estar apta, ele volte para a vida comum dele e ele esteja sabendo, esteja acolhido e ele esteja ciente que ele foi bem tratado, que ele possa elogiar. Essa é a intenção do uso do recurso público para a saúde. Do contrário, ele não tem finalidade. Do contrário, não tem finalidade alguma. Boa noite, Alba. Hoje a live está ótima. Obrigada. Está escutando a chuvinha no fundo? Peter, existe uma coisa chamada estudo de demanda para 10, 20 ou 30 anos. Infelizmente, os gestores que passaram pelo município nunca se preocuparam com isso. Exatamente, Peter. Então, assim, eu costumo dizer que é administração por susto. Então, eu vou deixar o meu legado. Então, eu vou fazer essa gestão, eu vou deixar o meu. Eu vou deixar o meu. Cada um quis deixar o seu. Ninguém pensa numa continuidade, né? Enquanto não se pensa contínuo, não consegue se ter sucesso. Isso chama-se gestão. Gestão pública é exatamente isso. Então, um outro serviço que é muito importante no meio disso tudo, e muitas pessoas dizem, mas o SAMU. No SAMU não trabalha, o pessoal atende uma ocorrência lá, outra aqui, e tem muita gente lá, e tem só dá despesa. Bom, vou explicar. Hoje o SAMU está numa sede que é no antigo posto ali perto da Secretaria de Educação. Aquela sede foi adaptada para ser a sede do SAMU. Então o SAMU tem uma ambulância. Essa ambulância é mandada pelo governo federal para todas as cidades, tá, pessoal? Isso não é o mérito do gestor, tá? Isso não é o gestor que consegue, o gestor que é o gestor. Não. O governo federal, ele compra as viaturas, quando ele faz um pacote, ele compra para os estados e manda para todas as cidades que tem o SAMU. Tá? Também é feito um repasse de valores para o SAMU. Para o nosso município, ele não é tão grande, mas ele vem um repasse. Não paga todas as despesas que geram, desde RH até a manutenção e toda a área do SAMU, mas ele vem um recurso. Mas
O município que não tiver inscrito ou funcionando o SAMU, ele não tem condições de participar de outros programas, porque o SAMU é obrigatório. Por exemplo, no hospital. Marinete, seja bem-vinda. Cláudio, doutora, teria como se unir com Garuva e fazer um hospital que atenda os 2 municípios? Teria, mas não vejo vantagem nisso. Talvez o consórcio para atendimento privado seja mais fácil do que o sistema de atendimento público, tá? O Peter está dizendo, Gustavo, a arrecadação de Itapuá é uma das mais que cresce em Santa Catarina. Os gestores sempre usaram a desculpa de falta de dinheiro para fazer obras prioritárias como no hospital. Acredite, está entrando muito dinheiro no município. Eu perdi a pergunta dele, eu não vi essa pergunta, não sei onde ele perguntou isso. O Gustavo Lopes, eu não vi a tua pergunta aqui, tá? Vou falar dessa arrecadação também para a gente falar sobre recursos, tá? Então, se você quer ter um programa de hospital, por exemplo, quer ter o registro e a permissão para ter um hospital de pequeno porte, você tem que ter os serviços básicos que o Ministério coloca na sua carta de exigências. E o SAMU é um deles, tá? Então, o SAMU é um dos serviços que é exigido pelo governo federal, mantido, entre aspas, pelo governo federal e também com parceria pelo município de todas as cidades. É um serviço considerado imprescindível. Mas só faz uma... Não interessa, gente, mas quando precisa ele está lá. Não importa se ele passar o mês inteiro sem... Que bom que ele passou o mês inteiro sem ter nenhuma ocorrência para atender. Eu ficaria muito feliz se chegasse no final do mês, viesse lá o relatório de atendimento de SAMU, não teve nenhum atendimento. Mas como não teve? Não teve nenhum atendimento. Graças a Deus, ninguém se acidentou, não houve incêndio, não houve morte, não houve acidente de moto, de carro, de bicicleta, ninguém morreu afogado, tá tudo bem. Então, às vezes, não ter o que fazer é um resultado positivo. Né? É um resultado positivo. Mas se for necessário, o serviço está ali. Está à disposição. Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Eu acabei não lendo a tua pergunta, meu querido. Passou e eu não vi. Faz ela de novo aí para eu poder falar dessa arrecadação para você. O Rodrigo está dizendo aqui, tomando como base o valor que será gasto na construção e ampliação de um hospital em Guaratuba, a obra da Celso Ramos daria para construir 3 hospitais. Então é uma questão de você ter prioridades, né, com relação às obras. Então, o SAMU hoje, a estrutura do SAMU hoje, ela está abandonada, é um prédio próprio, ele tem necessidade de uma grande reforma, é preciso uma grande adequação naquela área, ela está abandonada, sem nenhuma manutenção há mais de 3 anos, né? Nenhuma manutenção. Então ela precisa de uma reestruturação interna toda. Não adianta você ter uma grande ambulância zero e nova, ter o pessoal trabalhando e não ter uma estrutura digna de trabalho, também não vai resolver, né? Então a gente precisa também prever que o SAMU precisa de uma estrutura digna para trabalhar. Então o serviço do SAMU é imprescindível, precisa estar apto, precisa das capacitações, todas essas capacitações elas são dadas pelo Estado, tem algumas capacitações privadas, o Edmilson até pode estar aí participando com a gente, até pode me dar aí, que é um dos fervorosos defensores do SAMU, até dou os parabéns, porque defende aí a prestação do serviço do SAMU com muita propriedade. Prioridade é tudo, não é falta de grana, é falta de gestão. Concordo plenamente. Gestão é aquilo que você olha o teu recurso e define as melhores oportunidades e as melhores ações perante o interesse público e não o interesse privado. Então aí é que você vê a diferença nas ações de uma gestão pública. Então o SAMU, as capacitações devem sempre ser permitidas, incentivadas, porque existem uma modernização sempre algo novo ocorre, ainda mais a gente está, por exemplo, nas temporadas, isso aqui vira, né, uma loucura, então tem acidente de trânsito, afogamento, são brigas de bar, então você sempre tem
eu acredito, né, nunca fui socorrista, nunca fiz nenhum tipo de curso nesse sentido, mas eu acredito que cada ocorrência é uma ocorrência, ela pode ser o mesmo tipo, por exemplo, um acidente de trânsito, mas cada acidente de trânsito ele traz um tipo de ocorrência. Então, o profissional ele tem que estar preparado para atender aquela ocorrência da melhor maneira possível. Não adianta nada ele pegar o cara lá no chão, virar de ponta cabeça e depois botar na ambulância. Se o cara não morreu, ele ficou aleijado porque o cara pegou ele errado, né? Então, ele precisa estar preparado para prestar aquele serviço. Isso tudo tem que ser incentivado. Tem que ter isso em todas as áreas, eu não estou falando só no SAMU. Isso entra para o atendimento do posto, entra para o atendimento do PA, entra para a parte de enfermagem, entra para a parte de gestão, porque no PA, vocês sabem, também tem um diretor, né, que é uma diretora, então ela tem que ter preparo para gerir toda essa estrutura. Tem o coordenador de SAMU, também tem que ter um preparo de gestão de equipe, né? Os postos têm que ter gestão. Defendo muito que as contas dos postos, elas não sejam mais globais, tá? Elas sejam pontuais. Então, quanto cada posto de saúde gasta? Água, luz, internet, medicamento, RH, limpeza, né? Manutenção, computador, tudo que cada posto gasta, para que a gente entenda que o valor global gasto para todas as unidades, ele possa ser destrinchado. Quanto que eu gastei de gasolina? Quanto que eu gastei de insumo? Quanto que eu gastei de papel? Quanto que está me custando o telefone? Quanto eu estou gastando de alarme? Entendeu? A gente não tem esse controle. Hoje o município não faz esse controle individualmente de forma transparente, tá? Então, nós defendemos que isso tem que ser muito definido e amplo para que a população tenha acesso, para saber quanto cada posto custa, seja do RH até a sua manutenção de existência. Deixa eu ler aqui, que senão foge aqui, vamos ver. Doutora, você é a melhor opção que está para Itapuá. Ô, seu Luiz do Senhor, muito obrigada. Obrigada aí pela participação, Edmilson. A maioria dos funcionários do SAMU fazem capacitações por sua conta, doutora. Nossa, Edmilson, eu achei que era o Estado que estava... Porque o Estado dá as capacitações. Eu achei que o pessoal estava fazendo aí pelo município. Sérgio, boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. O hospital é extremamente importante, mas a atenção básica necessita de atenção da gestão no sentido de melhorar as condições de trabalho, melhorar o aparelhamento, medicamento de uso contínuo, controlados. Eu vejo que os postos, Gustavo, Itapuá não tem arrecadação suficiente para manter um hospital. Hoje, a curto prazo, mas a longo prazo já teremos. Então, até lá, tem que ser terceirizado. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Concordo com você, Gustavo, concordo com você. Por isso, foi o que eu falei. Hoje, para se resolver esse problema, você não tem condição de investir nele para que toda essa estrutura seja colocada. Você vai ter que fazer uma parceria público-privada. Não vejo nem como uma terceirização, tá? Eu vejo como agregar serviços que não existem, tá? Para que depois você vá planejando essa edificação, os concursos e tudo mais que seja necessário, porque se você for ampliando de porte, pequeno porte para médio porte, né, você vai saindo de 30 para 50 leitos e aí sucessivamente até 100 mil leitos, que hoje ainda, né, para 100 mil, eu acredito que ainda Itapuá demore uns 40 anos para ter aí na faixa, né, de 100 mil habitantes. Eu acredito que mais uns 20 anos nós teremos aí na faixa de 50, 55 mil. Né? Não acredito que nós teremos em 40 anos, aí, em 20 anos, 100 mil habitantes. A não ser que a cidade realmente tenha um grande boom. Mas isso você consegue medir. Né? Você consegue, se o desenvolvimento econômico, a estrutura aumentar realmente de forma eficaz e eficiente, que as pessoas passem a investir na cidade, que ela passe a agregar valor econômico, e você vê que a cidade está agregando pessoas, você tem um aumento de arrecadação consistente, e isso você pode ser, né, agregado a aumentar, né, e prever a edificação de um hospital e a contratação dessas pessoas. Nada impede que você tenha, assim, esse aparato do próprio município, porque se o hospital for do município e tiver todos, ele pode fazer
convênios externos e atender a demanda de outros municípios para cá também, né? Que isso vai também trazer recurso. E o governo federal também amplia os recursos quando você tem um hospital um pouco maior, né? Também tem os repasses do hospital filantrópico. Você pode fazer parcerias para ter hospitais filantrópicos também, né? Então, tudo isso deve ser muito bem pensado, né? Com relação às unidades básicas, Sérgio, eu vejo assim, além de se saber quanto cada unidade tem de custo mensal de despesa por mês, é necessário a gente entender as estruturas. Vamos pegar aqui próximo, Itapema, né? Nós temos aí a escola do lado, temos o posto. O posto hoje demanda expandir algumas coisas, né? Então, para se expandir, se espera chegar no limite para começar a expandir. Então, não se tem um espaço adequado para que as pessoas possam fazer os encontros ali do hiperdia, tem uns espaços, mas são espaços pequenos, né? Então, precisa que as unidades sejam ampliadas conforme o trabalho que cada uma desenvolve dentro daquela comunidade. Você não pode fazer pacotão, por quê? Paese tem uma característica, Itapema uma característica, Barra uma característica, Pontal uma característica, e outra coisa, que no nosso ver é muito importante, é a reativação lá da unidade que fica no Saimirim, né? A comunidade, que hoje não tem atendimento, né, mais lá naquela unidade, que tem que ser reativado. Afinal de contas, querendo ou não, mesmo que sejam poucos os habitantes, se não me engano, um pouco mais de 100 habitantes naquela localidade, naquele bairro, né? Nada justifica o deslocamento dele para uma unidade de saúde. Se ele tem já a estrutura pronta lá, por que não se colocar o RH lá, né? Que são as pessoas, os profissionais. Mas não vai ter nada para fazer, não interessa. O dia que tiver, tem uma equipe lá. Esse é o dever do serviço público. Ter condições de prestar um bom serviço à população, precise ela ou não. Se ela precisar, o serviço está ali. Se ela não precisar, o serviço está ali do mesmo jeito. Rodrigo, até o cafezinho deve ser computado e ter seu gasto esclarecido perante a população. Com certeza, é tudo. Do lápis ao café, açúcar, tudo. Tudo. Só assim vai se conseguir saber se a despesa está maior do que o necessário. Algum lugar está vendo desperdício, não está vendo desperdício, porque aí você pode aplicar melhor o recurso que vai para aquela unidade. É organização, gestão. E você, o Rodrigo aí, por ser empresário, entende muito bem, né, essa situação de gestão. Isso é o que faz uma grande diferença na diminuição dos gastos, os gastos desnecessários. Doutora, o nosso PA está tão absoluto que quando deu aquela tempestade, o PA também ficou sem luz. Está abandonado, deve ser. Sem luz, pois não tem sequer um gerador próprio. Obsoleto. Jane Dubeck, seja bem-vinda. Verdade, Cláudio, infelizmente a gente não tem realmente um gerador, né? E isso é um absurdo mesmo. Isso é uma coisa que a gente mora numa cidade litorânea, que sabe que tempestades são normais, inclusive outros acidentes, e isso tem que ser previsto antes, não depois que acontece. Enfim, ao que parece, vai ser adquirido com as verbas do Covid, né? Quem sabe aí vai solucionar o problema. Edmilson, verdade, meu amigo, existe um gerador guardado e estragando desde a reforma do PA. A gestão não colocou novamente. Olha aí, é uma situação que ninguém sabia, eu não sabia disso. Eu não tinha conhecimento disso. Nossa, Edmilson, obrigado pela informação. Prefeitura de Itapoá deve ter uma auditoria já no primeiro mês de gestão. Isso sem dúvida. Uma auditoria tem que ser feita para se levantar tudo que foi realizado, como estão as contas, como é que está o perfil, porque senão você não tem condição de ter uma visão realmente correta dos indicadores da prefeitura, seja em todos os setores do plano de contas dela. Isso que jogar nosso dinheiro fora é duro, mas é verdade. Com certeza, Gustavo. Sérgio, algum incentivo à saúde da mulher, à casa da gestante, exames, ultrassom, mamografia? Exatamente. Dentro dessa situação do hospital e das especialidades, você cria todo um rol de política voltada ao atendimento da mulher.
tá? Que hoje nós temos aí os programas das unidades de saúde, mas que são muito aquém das necessidades. E isso precisa ser implantado, melhorado. Isso é um plus que não existe. Então, você tem toda uma... Se a gente quer ter a nossa maternidade, a gente precisa ter o nosso pré-natal aqui, precisa ter todo um aparato para que essas, né, mães e os seus filhos sejam atendidos aqui de uma forma absoluta, né? Não obsoleto como está ali, mas absoluta. Então, todos esses programas que o governo federal tem, um monte deles, né? Então, tem Rede Segon, aquela coisa que a gente vê nos outros, né? Mudam de nome, mas tudo isso você tem no programa do governo federal, que você tem condições de implantar, você adequa isso ao teu município. Então, aqui a gente pode fazer inúmeros deles, tá? Para as gestantes, para a mulher como um todo. Hoje é um absurdo, nós não temos nem condição de fazer o exame de corpo de delito para as mulheres que sofrem violência, não temos um local adequado para recebê-las, não temos um preparo, por exemplo, se ela for abusada. Então, tudo isso ele precisa ter um direcionamento para que as unidades estejam, tanto os postos quanto, né, as melhorias do PA estejam preparados para que a política de atenção à mulher ela seja global, ela pegue de uma ponta a outra de todos os problemas, sejam eles bons ou ruins, né, que não sejam graves, bons no sentido que não há gravidade, né, e nos casos graves, que seriam os casos ruins, para que ela tenha a condição de ser atendida da melhor forma possível e encaminhada corretamente. Tá? E aí os exames, Sérgio, como essa situação de ultrassom, mamografia, isso acaba vindo sendo implantado. Por exemplo, ultrassom, a mamografia hoje, os exames de mamografia são feitos em alguns locais, ainda tem uma série de dificuldades. Porém, quando você faz o convênio, né, com uma instituição, os exames acabam sendo colocados, tanto as cirurgias quanto os exames, eles são abarcados nos conveniados desses hospitais. Então, você acaba encaminhando corretamente. Então, ele sai daqui, vai lá, faz o exame e já volta, né? Então, o conforto dele, ele sai daqui, ele vai lá e volta. Ele não sai daqui, pega o ônibus, vai lá e volta. E sai já com hora marcada, com tudo, porque não é exame em rotina, né? Ele sai daqui, vai fazer o exame e volta, já tem o retorno da atenção com o especialista que ele está sendo atendido. Até que o município possa ter todas as estruturas aqui dentro. Porque quando você começa a edificar um hospital, você começa a ter os serviços aqui, automaticamente essas empresas acabam se instalando aqui. E aí, do mesmo jeito que vai fazer lá, você faz aqui. Aí o município vai fazer um convênio com esses prestadores de serviços separados do hospital, para que esses exames sejam feitos para os pacientes de SUS aqui dentro e o município paga por exame. Igual acontece com o laboratório ali, né? Você tem um convênio com ele, o município tem um convênio e ele faz todos os exames do SUS ali e o município paga a tabela SUS para ele, tá? Então, o cidadão, o usuário do SUS, ele não tem despesa nenhuma, ele sai daqui para lá fazer os exames. Então, o mesmo que acontece ali pode ser expandido para outros tipos de exame que podem ser executados no município, conforme a ampliação que o sistema vai tendo, tá? Em todas as áreas. E com relação à política da atenção de saúde da mulher, é uma das coisas mais prioritárias, porque hoje a gente tem, mas é muito aquém da necessidade e vamos dizer assim, da melhoria. Ele está muito aquém disso. Ele precisa ser implementado, melhorado e adicionado muitos plus aí, tá? Precisa ser trazido muitos programas que não tem hoje, que atendem não só a mulher, mas atendem o idoso, atendem a criança, atende o jovem, né? Atende o adulto normal, tá? Então, possa abarcar todas as idades com todas as políticas necessárias. Não seja só nos exames ou na atenção com o especialista, mas em todos os programas. Inclusive, as unidades de saúde têm os programas hiperdia, tem o programa do diabetes, né? Tem uma série de hipertenso que eles fazem com os idosos, com as pessoas que estão nessa comunidade de risco, porque eles fazem os programas ali, que é um projeto dentro da atenção básica para tratar e evitar e diminuir esses índices aí com a população. Então, isso pode ser ampliado. Então, a própria unidade de saúde amplia isso. Por exemplo, na nossa visão, seria assim, prioridade ter dentro da unidade de saúde
não só a equipe básica, né? Você não pode ter, hoje é preciso também ter unidades de saúde mista, não pode ser só um ESF, ela tem que ter uma unidade mista, a gente precisa ampliar alguns dos programas. Então, uma unidade mista, para que você possa ter 2 médicos, e que você tenha, pelo menos dentro dessas unidades, o trabalho de ter os fisioterapeutas dentro das unidades de saúde, você tenha o assistente social dentro da unidade de saúde para que ele atenda aquela comunidade. Por quê? Porque ele consegue fazer a busca ativa, que talvez o CRAS não tenha estrutura total para fazer, e ele possa encaminhar para lá, né, as necessidades daquela população. Vai encurtar, né, o serviço e o trabalho da busca ativa, que às vezes o CRAS não consegue alcançar toda a cidade. Então, ele vai fazer uma parte do trabalho, são assistentes sociais, são todos do mesmo programa, e você consegue, né, captar as necessidades daquela população, daquela unidade de saúde, e você traz ali o resgate, né, do vínculo familiar. Você traz, às vezes, os idosos estão sofrendo maus tratos, crianças estão sofrendo maus tratos, então você tem uma série de problemas que a comunidade tem, e mesmo que a agente de saúde, que é outro importante meio de descoberta e de contato com a população, mesmo que as agentes de saúde consigam coletar essas informações e encaminhar, muitas delas não têm retorno, porque o órgão que deveria ir lá fazer esse trabalho, que não é um trabalho da gente, ele não vai fazer esse atendimento porque a demanda é maior do que, né, a estrutura aguenta. Então, nós defendemos que o assistente social deve estar dentro da unidade do posto, deve haver um assistente social. O fisioterapeuta também deve estar dentro da unidade do posto, para que o posto amplie a quantidade de trabalho, de serviço que ele presta para aquela comunidade. Porque aí aquela unidade vai atender os pacientes daquela região. E isso, além de dar um conforto para o usuário, ele acelera o atendimento, não existe mais tanta demora. Não estaria todos direcionados a um único centro, que hoje é o centro de reabilitação. Tá? Tem que começar pelas empreiteiras. Verdade, né? Irene, doutora, me esclareça uma questão. Para que serve essa campanha feita do Outubro Rosa, se o exame pedido está lá quase 1 ano e não chamaram para fazer uma ultrassom de mama? Fotos e propaganda não salvam vidas. Assim, Irene, o programa Outubro Rosa é uma campanha geral, é nacional, tá? Então, eles fazem o quê? No Outubro Rosa, as unidades chamam para fazer os preventivos, tá? É feito os preventivos e aquelas mulheres que têm que ser encaminhadas para fazer a mamografia, que estejam na idade de fazer a mamografia, elas vão para aquela fila que eu falei um pouco antes, né, que é a tal da fila, né, para os exames que o governo libera. E aí a gente fica lá naquela fila, tá? Por quê? Porque a gente está na fila dividindo as vagas com vários outros municípios e principalmente com o município sede, que é Joinville. Então demora mesmo. Por isso que nós precisamos, dentro deste convênio, não só as especialidades, como a aquisição dos exames serem feitos também dentro do pacote. Porque você precisa de uma mamografia, você vai lá fazer a mamografia e vai voltar. Você não tem mais aqui esperar para fazer esses exames, entendeu? Então a gente continua comprando, participando do CIS Nordeste, que é o convênio aqui do município com os municípios da região Nordeste. Porém, você não vai precisar só dele, você pode comprar esses exames, entendeu? Se está demorando lá, você vai fazer o quê? Você faz uma licitação e adquire os exames, faz um convênio para adquirir os exames. Então, eu quero tantas mamografias por ano, eu quero tantas ultrassom por ano, até que tudo esteja aqui, você vai comprar o exame. A gente fala em comprar até consulta, você poderia comprar consulta também. E isso o Sistema SUS e o Fundo Municipal de Saúde, eles são permitidos, tá? Está na lei, é possível ser feito. Então, se você quer agilizar, você pode trazer isso para a cidade, tá, Irene? Por isso que hoje fica lá. Mas a campanha do Outubro Rosa é uma campanha de prevenção. Ela vai fazer o quê? Ela faz com que todos saiam da sua zona de conforto, vão até a sua unidade de saúde para fazer os preventivos. Muitas não vão, né? Mas mesmo assim esse índice vem aumentando todo ano e é uma campanha de prevenção.
não é uma campanha só de atendimento normal, tá? É uma campanha de prevenção. Como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, Agosto Laranja, tem uma série de campanhas, mas elas são preventivas, tá bem? Mas essa demora, ela é oriunda de que nós não temos essa atenção do Estado com uma demanda de exames necessárias, né, a atender tudo aquilo que a gente precisa, tá bom? Deixa eu ver aqui, do Edmilson eu já li, Gustavo também já, a Irene, Beto Lupatelli, seja bem-vindo, Beto. Dentista também. Pois é, o programa da atenção bucal, hoje nós temos, se não me engano, 3 dentistas só, né, concursados. Então, o programa da saúde bucal ela tem que ser ampliado, né? Ela tem que ter uma ampliação. Tá? Então, isso, eu não considero que ele exista, porque são só 3, né, profissionais, e é impossível que eles consigam atender a população como um todo, né? Então, hoje eu considero que a saúde bucal está aquém do necessário, mas muito aquém mesmo do necessário. E isso pode ser melhorado, isso você vai ter que fazer o quê? Concurso público para dentista, ampliar o serviço, talvez não só na unidade de saúde, mas a gente pode colocar uma clínica, né, odontológica, para que todo o serviço odontológico saia do posto de saúde e venha para um atendimento para a população. Então, o programa de saúde bucal ele tem uma sede própria, né, entre aspas, pode ser um local adequado, pode ser edificado, tudo depende, e que ali fique unificado todo o trabalho de saúde bucal, tá? Para que atenda a população de todas as idades, não só crianças, por exemplo, mas que possam atender a todos. E isso também pode ser conveniado, tá? Se não for possível aumentar todas as vagas para ser feito, isso pode também ser conveniado. Adilson, se pudéssemos ter serviço de neurologia na atenção básica para trabalhar a parceria com a educação, facilitaria muito para a agilidade dos laudos das crianças. Você fala um psiquiatra, o neuro, ele entra, a não ser que seja um psiquiatra, tá? Mas isso tudo entra nas especialidades. Talvez um programa, essa situação da educação, tá? Ela deveria ser tratada para a educação, viu, Adilson? Porque se é para trabalhar com os laudos das crianças para a educação especial nas escolas, a educação é dos primos ricos, né, de todas as gestões, é o que tem o maior orçamento público, maior até que o da saúde. Então, ela poderia ter, né, dentro das escolas, certo? Para atendimento das escolas, esse profissional no rol dos profissionais da educação, dentro da pasta da educação. Você veja que a proposta para a saúde de trazer um assistente social, que é uma política à parte, para dentro da saúde, justamente para quê? Porque você não vai onerar só o CRAS de buscar essa população que necessita dessa escuta qualificada. Você vai trazer para dentro da saúde um profissional que vai somar a Secretaria de Assistência Social. Ele soma, né? No caso da educação, ela tem condição de ter um recurso, ela tem condição de ter esse serviço dentro, né, do rol dela de atenção. Ela tem condição de ter isso dentro do rol daquela prestação de serviço que ela precisa ter, porque afinal a agilidade é dela, é ela que precisa dessa agilidade. Como ela pode também fazer convênio, tá? Aí, se trouxer isso para a saúde, você acaba onerando toda uma situação, porque você pega um profissional específico para atender especificamente um rol de público, que são as crianças com laudo, tá? Então, o centro de especialidades, ele traz ali a situação de você ter especialidades como um todo para uma população geral. Passa pela unidade de saúde, da unidade de saúde, ele só vai ser encaminhado para o especialista se houver a necessidade do atendimento com um especialista. Tá? No caso, é bem específico, mas é uma coisa a se pensar quando a gente for falar da pauta de educação. A sugestão é muito boa, então a gente pode falar sobre isso, vou estudar essa ideia, tá? E a gente conversa sobre isso na pauta de educação, Adilson. A Daiane Subzak chegou aí com a gente também, Marinês, Antônia Nery, sejam muito bem-vindas, meninas.
Se tiver o serviço da educação seria maravilhoso. Então eu não tinha lido a tua pergunta, então a gente vai falar sobre isso na live, se a gente for falar do assunto de educação. E eu acho que a tua sugestão é muito boa, né? E pode realmente trazer um benefício muito grande para os alunos, para os pais também, para os professores, e agilidade nessa situação aí de saber se a criança faz parte da educação especial ou não faz parte da educação especial. Certo? Então, eu vou abrir aqui para vocês fazerem algumas perguntas, senão fico só eu aqui falando, devagando. Então, essa seria a nossa proposta inicial para as melhorias da saúde, isso que o Podemos traz, para que a saúde da nossa cidade possa ter um ganho, uma melhoria, e que quem tenha o benefício sentido mais rapidamente seja o usuário, ou seja, a população, para que o serviço seja prestado de uma forma mais humana, ágil e eficiente. Tá, pessoal? Então eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas que vocês desejarem, que eu possa responder para vocês aqui. Sueli da Silva Ramos, seja bem-vinda. Sérgio, a compra de serviços médicos desonera o município no tocante à manutenção do profissional? Temos em Santa Catarina equipes boas e abrangentes para essa empreitada? Tem, até tem. Você tem condição de comprar essa situação. E hoje assim, quando você fala em edital de chamamento público, entidades vêm de todos os lugares, tá? Por exemplo, a entidade que prestava serviço aqui no município, ela veio de Timbó. Então, você vê, lá ela tem um hospital, tá? Então, hoje existem entidades em todos os locais. Então, você às vezes pode vir uma entidade do Rio, entidade do Paraná, entidade do Mato Grosso. Então, você tem uma série delas, mas elas trazem consigo esses recursos, elas têm condições de se manter, porque elas também ganham recursos de entidades privadas para se manterem. Este é o objetivo social delas, né? Então, é possível. Santa Catarina tem muito, Paraná também tem muitas empresas. A empresa que presta aqui em Guaratuba é uma, a empresa que presta em Garuva é outra. Então, você pega Joinville, tem muita empresa que presta aqui também é outra. Então, você tem uma série de empresas aqui qualificadas, com devido registro, né, no Ministério da Saúde, que tem um gabarito bom. E isso, num chamamento público, por exemplo, você vai ter condições de averiguar cada uma delas que se inscreverem para participar da proposta de trabalho, tá? Boa noite, Sueli, boa noite para você também, seja muito bem-vinda. Então, eu vou abrir para vocês aqui alguma pergunta a mais, para a gente poder ir respondendo para vocês. Sandra Dani também está por aí, um beijo, Sandra. Vamos ver aqui. Aí vocês vão fazendo as perguntinhas aí que a gente vai tentando responder para todo mundo aí, para tirar as dúvidas que possam surgir, né? Mas senão eu fico só eu falando aqui e vocês vão cansar de ouvir a minha voz, que já não é uma voz de locução, né? Como diz o pessoal, fala muito né não, doutora? Vamos lá, quem mais? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Gente, que frio, os meus dedos estão congelados. E os de vocês aí? Contem pra mim, vamos lá. Então, não teve mais nenhuma perguntinha por aqui. Tem mais duas pessoas aqui assistindo. Vamos lá, pessoal. Façam lá as perguntas para que eu possa responder para vocês. Eu que agradeço, Sueli. Imagina, eu que agradeço você estar aí participando da live com a gente aí. Tá? Estou aberta a sugestões, se vocês quiserem enviar alguma sugestão para a gente, pessoal. Como a gente está ainda construindo nossa plataforma, tá? Vocês podem enviar pelo Facebook, podem enviar pelo meu WhatsApp, que também está lá na página, tá? Podem enviar para a página do Podemos, isso tudo a gente compila, tá? Que sugestões a gente analisa todas elas e se for possível incorporar, a gente incorpora, se estiver dentro das condições de incorporar, e todas elas são muito bem-vindas, tá? Não se aquém em mandar pra gente, a gente quer ouvir realmente vocês, porque são vocês que necessitam aí do atendimento. Gustavo, doutora, quero ouvir a sua voz mais uns 4 anos. Gustavo, obrigada mesmo, obrigada.
Cláudio, doutora, seu ponto de vista, quantos médicos seriam necessários para melhorar a saúde? Eu acredito que não é só médico, tá, Cláudio? A melhora da saúde ela é um contexto muito mais amplo, né? Não é só termos de profissional médico, você precisa do profissional, é claro, da especialidade, mas você precisa também ampliar a grade de serviços, que também não é só o médico, né? Então você precisa ter uma ampliação, exames, você precisa ter as especialidades, você precisa ter os leitos de hospital, você precisa ter os programas de atendimento às mulheres, à gestante, você precisa ter condição de ter o parto aqui, você precisa de enfermeira obstetra. Então, existe uma série de profissionais que não resumem-se só ao médico em si. Você tem uma série deles. Então, por exemplo, a ampliação do raio-x para trabalhar 24 horas, você vai precisar pelo menos mais para fazer os turnos ali, mais 4, para você ter dentro que o hospital possa trabalhar com raio-x 24 horas, né? Não precisa esperar na segunda-feira, machuca hoje de noite, espera no outro dia para poder fazer o raio-x. Então, não, você tem que ter, hoje nós temos 2, né? Que pela lei eles têm uma jornada específica por causa da radiação. Então, o que ocorre? Você precisa ter, então isso tem que ser concursado e ampliado. Então, a ampliação, ela não pode ser medida somente pelo profissional médico, ela tem que ser medida por todos que fazem parte dessa prestação de serviço, para que o serviço seja melhorado, tá? Então, isso entra o médico, o enfermeiro, o recepcionista administrativo, o motorista, o radiologista. Então, tem uma série, né, de profissionais que fazem parte dessa melhoria, tá? Então, isso é a tua pergunta, quantos médicos? Isso fica muito diminutivo, tá? A quantidade, ela não representa a qualidade. Então, você precisa ter a quantidade necessária para a qualidade de serviço que você quer prestar. Se eu quero ter um serviço top, eu preciso ter uma quantidade de profissionais para prestar aquele serviço top, tá? Eu quero falar uma outra coisinha aqui, eu esqueci. Vou mandar um abraço aqui para a Alessandra, que também está nos assistindo. Deixa eu ver aqui, doutora, como a Câmara no ano passado vetou a vinda de minorias da saúde, votando contra o projeto da Prefeitura, vai ter como reverter? Sim, Petra, tem. Isso foi para o ano passado, tá? Então, para o ano passado não tinha condições mais de entrar um projeto similar, mas para o próximo ano, para esse ano e para o ano que vem, tem condição de voltar à discussão, sim. E o laboratório do município será viável? O laboratório já existe numa parceria, tá? Não é viável o município montar um laboratório. Isso não há viabilidade. Não há, o custo também não é tanto que necessite essa terceirização, ela é viável, porque a coleta daqui vai para outro para ser feito, não é feito aqui, tá? É feito só a coleta. Os problemas com o saneamento básico podem gerar inúmeros problemas de saúde. Seria uma ação conjunta entre secretarias. O que poderia ser feito? Olha, gente, quanto à relação ao saneamento básico, eu tive uma informação com o pessoal da Itapuã Saneamento que eles já conseguiram um empréstimo, tá? Se eu não me engano, 32 milhões de reais para poder fazer toda a estrutura do saneamento básico que eles têm dentro do contrato do município. O que isso engloba a construção da ETE, toda a parte de tubulação, isso na cidade como um todo. E eles têm uma previsão, se não me engano, de 4 anos, isso está concluído. E ao que parece, o que está faltando é a agilidade no sentido da licença ambiental da construção da ETI, tá? Então, eu acredito que do saneamento básico, isso como é uma responsabilidade da empresa concessionária e com relação a essas medidas que eles já tomaram, estando liberada a licença ambiental, eu acredito que isso vai deslanchar muito e a gente vai poder colher os frutos disso, né? Porque isso diminui com certeza os atendimentos e melhora a qualidade de saúde da população. Mas é um serviço que depende exclusivamente da empresa. O município não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso. Tirando a licença ali, que inclusive está no IMA, né? A cidade não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso, tá, Sérgio? Gustavo, essa pergunta sua vai ser respondida nas urnas, meu amigo. Então vamos lá. Beleza, deixa eu ver quem mais aqui. Eu acho que eu pulei alguém, deixa eu ver. Acho que eu não pulei ninguém, né?
Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que a gente discute muito, maravilha, essa é uma grande notícia, para variar, engata na licença ambiental. Só que essa licença aí tá dependendo do IMA, tá? É o federal, não é daqui, tá? É lá no IMA mesmo. Então, assim, né, tem que ser, né, justo. O que eu queria falar com vocês também é um assunto bastante importante, é a atenção psicossocial, que a gente chama de CAPS, né? CAPS, que a gente não tem no município. A gente tem hoje um profissional que faz o atendimento de todo mundo, mas a gente não tem um equipamento público voltado e direcionado a esse tipo de atenção, que é uma coisa extremamente necessária. Né? É uma coisa extremamente necessária. É um atendimento muito importante para a população, seja ela da criança ao idoso. Tá? Então, no nosso programa, que eu acabei falando sobre o básico, acabei, né, faz parte, eu vou mandar um beijo para a Ali aqui, que ela me puxou a orelha ali e falou, tá faltando isso do programa. E realmente está faltando. Ali, obrigado da lembrança. Então, é o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial. Hoje, antigamente você tinha a obrigação de ter uma estrutura, uma quantidade de profissional e tal para fazer. Hoje o Ministério da Saúde ele deu uma reformulada, isso pode ser feito dentro mesmo da própria estrutura do convênio, tá? Então você traz esses profissionais igual aos especialistas para fazer esse atendimento psicossocial. Então, isso também, quero só deixar para vocês claro aqui, que isso também está incluso no na nossa proposta de programa de governo, tá? Que é a implantação da atenção com a situação da atenção psicossocial da população. Então, isso engloba uma série de atenção, tá? Seja drogadição, seja alcoolismo, seja depressão, todas essas doenças podem e devem ter um atendimento diferenciado e mais preciso para que a população possa ter o acolhimento necessário para tratar essas doenças, tá? Então, isso já está no nosso programa também. Lu Moura chegou por aí, a Janaína Martins, boa noite, Jana. Acho que era só, né? Eu não acabei não pulando ninguém. Então, só para lembrar vocês, então isso também está no nosso programa. 2015, 2016, isso foi um dos nossos requerimentos muito fortes. Acho que deve ter a dona Lana, deve estar aí, que é do Conselho de Saúde. Na gestão de 2015 para 2016, nós batemos muito nisso e o Conselho de Saúde brigou muito para que isso fosse. Chegamos a levar para o Ministério Público, virou uma ação civil pública, inclusive, a exigência da instalação CAPS, e isso vem sendo enrolado, não foi feito, tá? A atual gestão não tem e não quis montar. Isso, inclusive, está sendo discutido uma ação civil pública, mas isso foi um trabalho lá de trás, quando a gente estava lá. A dona Lana ainda era a presidente na época, eu era só membro do conselho, e a gente brigou muito para a instalação do CAPS aqui. Acabamos levando isso ao Ministério Público, o Ministério Público acabou cobrando, não foi feito, ele entrou com uma ação civil pública justamente para ver garantida a implantação. E isso está rolando, né? Infelizmente continua rolando aí e não saiu do papel, tá? Então, com relação a esse, se inclui também drogadição, alcoolismo, tá? Pega uma série de coisas, não só a parte de depressão que a gente conhece aí, que é uma das que a gente está mais familiarizado no dia a dia, tá? Trata uma série de doenças e que evita, né? Inclusive o suicídio, que é uma das preocupações aí da política da atenção psicossocial a nível federal, tá? Mais alguma perguntinha, pessoal? Vamos lá, já faz 1 horinha, que nós estamos aqui 1 horinha e mais, né? Eu acho que está um pouquinho mais, já passamos aqui 1h23. Vamos lá, alguma perguntinha a mais? Não quero ficar, mas senão daqui a pouco a gente estica isso por umas 2 horas, aí fica muito cansativo para vocês também, né? E a gente vai ficando muito maçante. Marco Tavares chegou por aí, Márcia Regina Bedin, Marcinha, um beijo para você, obrigada por estar participando aí, seja muito bem-vinda. Então, vou abrir mais uns 3 minutinhos aí para o pessoal. Marinês, oi Marinês, seja bem-vinda, boa noite doutora. Sobre a população de rua, tem algum projeto? Tem, mas isso está na pasta da assistência social, tá, Marinês? Porque isso faz parte da política da assistência social,
O que cabe à saúde, né, esse acolhimento quando ele vai para um atendimento da saúde, que ali ele tem que ser acolhido, ele tem que ter banho, atenção, roupa, né, até que a assistência chegue, faça o acolhimento dele, né, e encaminhe ele depois que ele for liberado do hospital. Então tem alimentação, que isso é o que dá muita briga. Hoje uma pessoa em situação de rua vai para o PA não tem, hoje quem que vai dar comida para ele? Ele está lá, eles acionam a assistência social, para assistência social e alguém buscar autorizar a dar o alimento para esse cidadão dentro do hospital. Quer dizer, isso quando os servidores não compram porque ela não ficar com fome. André Vinícius, boa noite, seja bem-vinda. Marcos, boa noite, doutora, boa noite, Marcos. Então, isso são coisas que estão na pasta da assistência, que precisa. Então, a atenção ao cidadão em situação de rua, quando ele entra dentro da atenção da saúde, ele passa a ter o tratamento, é o tratamento da saúde, tá, dele, mas ele não agrega nada mais que isso, tá? Então, essa parte da atenção, quando ele sai do atendimento da saúde, isso tem que ser feito pela assistência social, que a gente falou um pouquinho, né, lá atrás, na outra live, mas teve algumas coisas que foi me sugerido, que depois a gente vai conversar sobre isso de novo. Mas esse tá lá na pasta da assistência, porque aí você tem que ter a casa de passagem, você tem que ter o albergue, você tem que ter programas para ele de recuperação, porque ele seja drogadição, alguma coisa, ele tem que ser encaminhado, ele tem que ser devolvido para sua família, tem que ser encontrado, tá? Tem os programas da assistência, então isso cabe lá na pasta da assistência, tá bom, Marinês? Quem mais aí? Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. O Neuci, boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Quem mais? Acho que eu não pulei ninguém, né, pessoal? Então, estamos aqui agora com 1h26, mais 4 minutinhos para a gente encerrar. Se vocês quiserem aí mais alguma perguntinha. Marinete Silva chegou agora também. Seja muito bem-vinda, Marinete. Se vocês quiserem aí mais uma perguntinha, então passo que a gente já responde para dar aí certinho 1h30. Rodrigo, mais uma vez, deu show hoje, mostrou preparo para administrar a nossa querida Itaboa. Pô, obrigada, Rodrigo, vindo de você, fico muito feliz, um empresário aí de sucesso na nossa cidade, um lutador, guerreiro, fico muito feliz, obrigada mesmo, obrigada aí de estar participando, fazendo as sugestões, espero realmente suprir as expectativas, né? Me sinto bastante preparada para ocupar essa pasta. Tenho muito conhecimento, estudo muito para isso e a intenção realmente é que a gente possa melhorar o serviço público, dar qualidade para ele, para que você, cidadão na ponta da linha, eu, você, todos nós aqui, possamos ter um atendimento como se fosse um atendimento particular ou melhor, né? Porque o dinheiro tem que ser bem administrado, o dinheiro é nosso e ele não é pouco. O dinheiro hoje no nosso município é um caminhão de dinheiro, invejável para muita cidade por aí. De nada, Marinês, sempre que possível aí traga suas sugestões e suas perguntas que a gente com certeza tenta responder. Se quiser mandar alguma coisa em box, pode me mandar também. Muito boa conversa, boa noite a todos. Valeu, professor Gustavo. Doutor, e o nosso PA hoje? É uma empresa terceirizada que toca o PA? Não, Gustavo, não é, ela não toca o PA. A empresa que tem o convênio, ela fornece 2 médicos para fazer o plantão. O resto todo é do município, todo. E aí tem o laboratório interno do PA, que é mantido pela empresa, que tem um profissional que trabalha em regime de plantão e escala ali ou sobreaviso. Então, à noite ele fica de sobreaviso durante o dia para fazer os exames necessários ali, que são feitos ali para ataque cardíaco, alguma coisa nesse sentido. São 4 ou 5 exames que eu não me lembro agora. Mas só esses serviços são terceirizados, tá? O restante não é nada terceirizado. São nossos funcionários, os enfermeiros, a recepção, radiologia, tudo nosso. E a gestão do PA hoje é feita pela Secretaria de Saúde e ela tem um diretor no PA nomeado para isso, que é uma servidora pública, tá? Então, nós não, a terceirização do PA hoje é só no caso do plantão médico, tá? Só os 2 médicos todo dia que fazem um plantão de 24 horas.
Cláudio, doutora, parabéns pela entrevista da rádio, muito preparada, para esse mensagem, todos nós podemos, isso aí. Dá gosto de assistir uma verdadeira aula sobre saúde pública em Itapuá. Parabéns, obrigada, Peter, obrigada de coração mesmo. Cláudio, Peter. Então é isso, pessoal, obrigada, quero agradecer a vocês, então, participação de todos, obrigado das sugestões, da troca de informação, é muito bom estar aqui com vocês, passando os nossos pensamentos, principalmente ouvindo vocês, tá? Eu quero agradecer também, no geral, vocês têm respondido os questionários e isso tem trazido muita informação para a gente do que realmente lá na ponta da língua, da linha vocês precisam, porque muitas coisas a gente acaba não tendo conhecimento, e quando vocês passam isso, a gente consegue entender a amplitude dos problemas e poder trazer soluções para que isso seja minimizado e, quem sabe, até solucionado integralmente. A gente sabe que dificilmente se soluciona tudo tão rápido, mas a intenção é realmente trazer soluções nas nossas propostas para que seja aplicado corretamente o recurso público, que ele traga efetividade e eficácia na prestação de serviço, para que o usuário ele tenha o serviço e a atenção que ele merece, pela qualidade. Hoje o SUS parece que não, mas é um dos serviços mais caros, hoje é um dos serviços mais caros que o cidadão paga. Ele é mais caro que um convênio privado. Então, nada mais justo que ele tenha, né, uma gestão eficiente para que ele receba o melhor serviço, né, de saúde que ele está pagando, querendo ou não. Tá bom? Gente, obrigado de coração. Vejo vocês na próxima quinta-feira, na próxima live, tá? E espero que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões, podem mandar no e-mail, podem mandar no inbox. Caso eu tenha pulado alguma pergunta, me desculpe, mas eu volto lá depois e respondo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um bom fim de semana, aproveite um friozinho, tá bem? E a gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço!